Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos com o Globo Esporte de hoje, 27/1, atualizando todas as informações e notícias do Flamengo. Tem a chegada de Paquetá e tem o avanço na negociação com o craque da bola da Europa. Você tem que acompanhar este vídeo até o final para não perder absolutamente nada da informação do Malvadão. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações. De Botafogo e Vasco que vão jogar na quinta-feira. Eu vou começar com você, Duda Dal Ponte, com as informações aí do Flamengo para essa estreia contra o São Paulo. Conta mais. Vamos lá, Escobar. Vamos começar falando de Lucas Paquetá, porque o Flamengo está muito próximo de trazer o jogador para o Brasil, né? De ele retornar ao Flamengo. Inclusive, já está até redigindo o contrato. Mas o negócio ainda não está fechado, porque Flamengo e o West Ham ainda não chegaram a um acordo em relação à forma de pagamento. O clube inglês quer uma quantia maior em 2026, só que o Flamengo não quer mudar o planejamento financeiro que tem para esse ano. O valor já está certo, tá? E o West Ham também está dando o negócio como fechado. Se a compra for concretizada, vai ser a maior compra de um clube brasileiro na história. Pouco mais de 41 milhões de euros. O Flamengo também está em contato com o Lucas Paquetá e já acertou todas as bases salariais, inclusive está redigindo o contrato, como eu falei, mas ainda não se sabe quando que esse negócio vai ser fechado. O Flamengo quer ter o Lucas Paquetá o quanto antes, Escobar. E se o negócio for fechado até sexta e toda a documentação dele chegar até sexta também, Escobar, ele pode ser inscrito no boletim informativo da CBF e aí pode participar da Supercopa Rei no domingo em Brasília contra o Corinthians, Escobar. Resumindo, Paquê ainda não tá, mas Paquê vai estar. Só esperar um pouquinho, né, Duda Dal Ponte? Então, gostou, né? Ô, Duda, o time para enfrentar o São Paulo, temos pistas? Gostei, Escobar. Sempre gosto das suas tiradas, tá? Temos pistas, tá? Vamos começar falando sobre o treino de hoje, porque hoje foi o último treino antes de o Flamengo jogar contra o São Paulo amanhã, estrear no Campeonato Brasileiro. E eu tô aqui, ó, bem na frente do ônibus que vai levar a delegação daqui a pouquinho pro aeroporto. O voo é às 3 horas, eles partem para São Paulo para estrear no Campeonato Brasileiro. O que a gente sabe, Luiz Araújo e Michael não estão indo para São Paulo, tá? Mas agora, Jorginho, Arrascaeta e Ayrton Lucas estão. Os 3 jogadores não disputaram nenhuma partida do Campeonato Carioca. O Jorginho, porque extraiu um dente, mas ele voltou a treinar com o elenco no sábado e vai para o jogo, então deve aí ganhar alguns minutos, pensando nessa coisa de preparação física de começo da temporada, né? O Arrascaeta teve uma preparação física toda especial. Ele teve uma ótima temporada em 2025, fez 25 gols, 20 assistências e muito por conta da pré-temporada que ele fez em janeiro de 2025. Então ele fez uma pré-temporada especial de novo e agora está relacionado, vai para o jogo. O Ayrton Lucas se recuperou de uma pubalgia e treinou normalmente, então está indo para São Paulo também. Jogadores que não vão para São Paulo, Danilo e De La Cruz. Danilo ainda com dores no joelho, o De La Cruz ainda com aquele problema crônico no joelho, passou por um procedimento nas férias, os dois estão se recuperando e a expectativa é de que eles fiquem à disposição para o jogo de domingo na Supercopa Rei contra o Corinthians. E o Saúl, ele já retornou, ele estava na Espanha, passou por um procedimento, uma cirurgia no calcanhar esquerdo e agora já voltou aqui e deve voltar a jogar em março, Escobar. Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Muito obrigado, Duda. Então, aproveitando que a gente vai ter logo um Flamengo e São Paulo de cara no Campeonato Brasileiro, primeira rodada, bora relembrar esse confronto há 44 anos. Coincidências entre o Brasileirão de 2026 e o de 1982 para o Flamengo. Jogo de estreia no campeonato. Adversário, o São Paulo. E um ano anterior muito vitorioso. As lembranças do Lico se confundem com as daquele Flamengo tão vencedor.
Tinha sido campeão de tudo em 81, até do Mundial, mas no primeiro jogo após a conquista, no Japão, já no ano seguinte... Serginho! E o gol! Estava meio disperso, sabe, no primeiro tempo. E aí o São Paulo aproveitou. Quando o Flamengo viu, já estava 2-0. Serginho Chulapa fazendo o que queria. Estava sendo ridículo o time do Flamengo tomando de 2-0 no primeiro tempo. Zico, quer que o Flamengo cansado? O Flamengo está totalmente desentrosado. E o São Paulo se aproveitou muito bem as oportunidades, fez 2 gols. No segundo tempo, o Zico tomou uma reação e aí o time todo se acendeu um pouco. O Lico ajudou o maior ídolo do Flamengo nessa reação, com uma tabelinha. O Zico, quando tocou, eu dei uma parada na bola e esperei que ele se aproximasse mais para me largar no momento certo para ele, né? Avassalador, o Flamengo empatou com o Andrade. Andrade! E o gol! E o Lico volta na história porque fez parte também do momento da virada. Um belo passe para o Júnior, que encontrou o Zico livre. Júnior põe na cabeça do Zico e o gol! Cedodói. E Lucas Paquetá, amigos, vai jogar onde? De segundo homem de meio campo, de camisa 10? Aberto, onde está o Carrascal, como um ponta? Opções não faltam para o técnico Felipe Luiz. Por isso, a gente começa falando aqui no Taon justamente do Flamengo, de Lucas Paquetá. Ó, eu quero olhar aqui para chamar a Duda Dal Ponte. Não vou nem precisar olhar para a câmera 1. Ela já apareceu aqui em destaque. Duda, minha parceira, o torcedor já montou um campinho ideal com Lucas Paquetá. E aí tá todo mundo apertando F5, F5, F5. Essa atualização pode rolar ainda hoje, um anúncio oficial? Conta tudo, minha amiga. Boa tarde, prazerzaço estar contigo no Taon. Oi, Vini. Boa tarde pra você, pro Jorge Igor, pra todos que nos acompanham no Taon. Olha, nunca dá pra dizer que não pode rolar, tá? Mas é difícil acontecer hoje ainda esse anúncio. Por quê? Lucas Paquetá está muito próximo do Flamengo. Os valores já foram acertados, mas o negócio não tá fechado porque Flamengo e West Ham ainda discutem a forma de pagamento. O clube inglês quer receber um valor maior ainda em 2026. Só que o Flamengo tem um planejamento financeiro, já disse para o West Ham até onde pode ir, né? O que pode pagar em 2026. E o Flamengo não quer atropelar o planejamento que já tem. Então, essas conversas estão em andamento. O West Ham já dá essa venda como certa. O Flamengo está muito próximo, já inclusive redigindo o contrato, como você falou. Mas falta esse detalhe da forma de pagamento desse valor, que é astronômico, né? São um pouco mais de 41 milhões de euros. O que seria, se for concretizada, né, a maior compra da história do futebol brasileiro. O Flamengo também já se acertou com o Paquetá. A vontade dele já ficou clara desde o início de voltar ao Flamengo, mas as bases salariais também já estão acertadas. E o Flamengo quer tê-lo o quanto antes. O que a gente sabe, hoje o negócio ainda não avançou tanto assim, mas a gente está esperando nos próximos dias esse negócio ser concretizado, para o contrato ser assinado assim que possível, porque se a documentação do Paquetá chegar até sexta-feira e ele for inscrito no boletim informativo da CBF até sexta-feira, o Paquetá pode jogar domingo a Supercopa Rei contra o Corinthians lá em Brasília. Se isso vai acontecer, a gente vai precisar esperar. Continua dando F5 aí no G. Globo, porque entre hoje e amanhã muita coisa pode acontecer, tá? Mas enquanto o Flamengo tá negociando com o Lucas Paquetá, o técnico Felipe Luiz está aqui no Ninho do Urubu treinando os jogadores, porque amanhã começa o Campeonato Brasileiro pro Flamengo e São Paulo, lá no Morumbi. Daqui a pouquinho, à 13h, os jogadores vão sair daqui. Pela manhã, eles treinaram. E o Felipe Luiz deve ter quase todo mundo à disposição. A gente ainda não consegue cravar, porque a lista de relacionados só vai sair quando o ônibus sair aqui do Ninho do Urubu. Então, à 13h, a gente vai ter essa lista de relacionados, tá? Mas o que eu posso dizer pra vocês é, Jorginho, que arrancou um dente, já está treinando e vai pro jogo. Arrascaeta, que teve uma pré-temporada especial, vai pro jogo. Ayrton Lucas, com pubalgia, deve ir pro jogo. Saul já está aqui no Ninho do Urubu, mas não vai pro jogo, só deve voltar a jogar em março, porque ele fez aquela cirurgia no calcanhar esquerdo. E aí, pra gente terminar, Danilo e De La Cruz estão sendo preparados pra Supercopa Rei no domingo. Vini, essas são as atualizações por aqui. Volto com você. Valeu, um beijo, minha amiga. Duda Dal Ponte, atualizando o noticiário do Flamengo. Jorge Igor, eu quero saber sobre Lucas Paquetá. A gente fala tanto dessa história do Bruno Henrique, né? Do outro patamar. Essa é uma contratação que mostra que o Flamengo tá num patamar diferente, né? É uma contratação que consolida o Flamengo como o grande
candidato aos principais títulos do ano mais uma vez, né? Como foi em 2025 e confirmou. É uma situação difícil para os rivais, porque economicamente você tem o Cruzeiro com um investidor muito forte, você tem o Palmeiras que arrecada muito e que também fez investimentos pesados no ano, mas ainda assim nenhum deles conseguiu uma contratação, né, nos valores que o Flamengo tá. Cara, 40 milhões de euros é mais ou menos o que o Real Madrid veio aqui pagar pelo Endrick, pelo Vinícius Júnior, né? Jogadores, claro, que ele comprou em outra condição, em início de carreira, para lapidar e para virar o que viraram hoje na Europa. É muito impactante. E o que deixa ainda mais empolgado o torcedor do Flamengo é a saber da versatilidade do Paquetá. Você falava até disso aqui, né? Pode jogar como segundo homem, pode jogar como um 10. Na seleção brasileira ele foi esse cara à frente ali do Casimiro e do Bruno Guimarães em alguns jogos. E além disso, a identificação que ele tem com o clube, né? Total. Você tá trazendo um cara que ama o Flamengo, é rubro-negro, se identifica, tá afim de vir, tá afim de voltar pro Brasil, tem tudo para dar muito certo. Eu acho também. Ó, a gente vai falar do Remo agora, que tá voltando depois de 31 anos para a elite do futebol brasileiro. Antes, Rafa, vou pedir para você parear, porque Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos com o Vene Casagrande, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Vocês acompanharam aí o Globo Esporte, agora vamos aqui com a atualização do mercado aí, mais atualização do mercado aí com o Vene. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora, sem mais enrolação, bora para as últimas notícias e informações do Flamengo, que tá muito ativo, pessoal. No mercado da bola, Malvadão tá trazendo aí, né, jogadores, peças que chegam para ser titulares. Então, Cebolinha, repito, nas últimas horas saiu uma notícia dizendo que representantes do Everton Cebolinha procuraram a diretoria do Flamengo, do Fluminense, no jogo Fluminense-Flamengo, no último domingo, para debater uma possível saída do jogador do Flamengo para o Fluminense. Só recapitulando, no fim da temporada passada, durante a disputa, inclusive, do Mundial do Flamengo, de fato, o Fluminense demonstrou interesse na contratação de Everton Cebolinha e ligaram para os representantes do atleta. Os representantes avisaram ao Flamengo. O jogador, no primeiro momento, não ficou animado e nem no segundo momento, em nenhum momento ele falou assim, eu quero ir para o Fluminense, pelo contrário, mas, como sempre acontece, os representantes passam para o Flamengo. O Flamengo também não demonstrou nenhuma vontade de negociar o Everton Cebolinha com o Fluminense, que é rival do Flamengo não só no futebol regional, no futebol carioca, mas também na briga por títulos, porque o Fluminense, querendo ou não, está na Libertadores, vai brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, pelo menos essa é a visão de todos, mas morreu a história, beleza. E agora saiu essa notícia dizendo que os representantes do atleta entraram em contato com a diretoria tricolor. Eu fui apurar em cima disso. Vamos lá, Cebolinha, ele tem 2 empresários, 2 representantes. Para resumir para vocês entenderem, eles são sócios na gestão de carreira do Cebolinha. Um empresário, na hora do jogo, estava em Londres. O outro empresário, na hora do jogo, inclusive, postou foto nas redes sociais, deitado em sua casa, assistindo ao jogo do Fluminense e do Flamengo pela televisão. E aí eu fui confirmar com essa pessoa para ver se de fato as fotos eram daquele dia, porque isso pode acontecer. Eu, por exemplo, tem dia que eu posto foto que eu tô em um lugar, mas na verdade eu não tô nesse lugar não. Eu sou assim, meio aleatório no Instagram. Eu guardo a foto ali, beleza, vou postar aqui agora. É basicamente isso. Academia, então, tem um dia que eu tô de uma roupa e posto com uma outra roupa, as pessoas falam, como assim? É isso. E aí eu fui apurar, e de fato, essa pessoa estava em Fortaleza, na sua casa, assistindo ao jogo. Ou seja, não tinha nenhum representante do atleta no Maracanã. Se alguém procurou a diretoria, de fato, do Fluminense, para dizer que representava o Everton Cebolinha, para debater uma possível saída do Cebolinha do Flamengo para o Fluminense, esse alguém mentiu, porque não tem representação nenhuma assinada pelo jogador. Apenas esses 2 empresários, que são empresários, assim, grandes empresários que estão com o Everton Cebolinha, há muito tempo, teoricamente, de muita confiança do Everton Cebolinha. Então, gente, isso não é verdade. Tanto é que não é verdade
que quando eu fui apurar essa situação, os dois empresários me falaram: Vene, a gente está conversando com o Flamengo por uma renovação de contrato. O Everton não quer sair do Flamengo. Se o Flamengo quiser negociar o Everton, beleza. Depende muito da proposta, se o Everton vai aceitar. Mas nesse momento, há uma conversa em andamento pela renovação de contrato. Inclusive, esse empresário que está em Londres falou: Vene, eu vou chegar em breve ao Rio de Janeiro para conversar com a diretoria do Flamengo, para eu me reunir com a diretoria do Flamengo e debater a renovação de contrato do Everton Cebolinha. É algo que os dois lados querem. Nesse momento não tem nenhum movimento para ir para o Fluminense. Então, torcedor que quer a permanência de Everton Cebolinha, fique tranquilo. Torcedor que não quer a permanência de Everton Cebolinha, mas não quer que ele vá para o Fluminense, fique tranquilo. Então, gente, olha só, e eu vou dar a minha opinião, e assim, na boa mesmo, nós somos seres humanos e só um idiota não assume quando muda de opinião. Eu mudei minha opinião, tá, em relação a Everton Cebolinha. Eu já acho uma boa segurá-lo, sim. Eu falei que se chegar a proposta tinha que vender. Eu vou ser muito sincero, para vender agora só se a proposta for muito boa. Caso contrário, fica com Cebolinha pelo menos até o fim do ano, quando acaba o contrato dele. E aí depois o jogador pode sair de graça. Mas eu acho que o Everton Cebolinha pode ser importante nessa temporada, independentemente da renovação ou não. Mas eu acho que para vender nesse momento, só se a grana for muito boa. Inclusive eu acho que o Everton Cebolinha tem que ser titular atualmente. Ele entrou muito bem no jogo contra o Fluminense. Ele deu uma outra dinâmica ao ataque do Flamengo quando ele entrou na equipe. Uma pena que já estava 2-0, inclusive ele fez o gol, né? Desviou a bola do Vitão ali, que cabeceou. Então, torcedor, fique tranquilo, tem uma negociação em andamento pela renovação e ele não vai para o Fluminense. Sobre Paquetá, esqueci de mencionar no último vídeo, o contrato dele não será de 4 anos, como era acordado inicialmente, lá no início das tratativas, da negociação. Teve uma mudança. De 4 anos passou para 5 anos. Ele vai assinar um vínculo de 5 anos. Atualmente ele tem 28 anos, ou seja, se ele completar esse tempo de contrato, ele vai vestir a camisa do Flamengo até os 33 anos e tá tudo bem. Paquetá é um cara que se cuida. Eu acho que, tenho certeza que ele vai performar em bom nível, em altíssimo nível durante muito tempo. Inclusive a idade atual dele de 28 anos, todo mundo fala que é o auge fisicamente, assim, dos atletas, dos jogadores de futebol. Então, 5 anos de contrato, a qualquer momento o Flamengo vai acertar essa contratação. E você, torcedor rubro-negro, vai poder comemorar e fazer a dancinha do Paquetá. Gostou, né? Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Fui! É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais um conteúdo. Qual é o Flamengo ideal para a estreia do Brasileirão? Atual campeão brasileiro, o Flamengo inicia a defesa do título na próxima quarta-feira contra o São Paulo, no Morumbi, em situação delicada no Campeonato Carioca. Após a derrota para o Fluminense, a equipe de Felipe Luiz deverá contar com um elenco quase completo na estreia do Brasileirão. Arrascaeta e Jorginho, que ainda não atuaram em 2026, são os principais reforços do time. Estabelecido como prioridade do clube, o Brasileirão será mais uma vez o foco do Flamengo na temporada. A partida contra o São Paulo também antecede a luta por outro título. E da Supercopa do Brasil, a decisão será no dia 1º de fevereiro em Brasília contra o Corinthians. Pessoal, acho que isso é uma estratégia do Flamengo, né, de Felipe Luiz aí, que não é bobo nem nada, né? Sempre colocar o brasileiro como foco principal. Sabemos que se o Flamengo perder o Campeonato Brasileiro e vencer a Libertadores, né? O Flamengo vencer a Libertadores seria muito mais gratificante para a torcida do que o Flamengo perder a Libertadores e ganhar o Brasileiro, né? Então, assim, é uma estratégia boa do Flamengo em sempre tirar essa responsabilidade de cima da Libertadores, porque quando você coloca que a sua meta é a Libertadores, cara, aí o negócio é diferente, porque já começa a pressão desde o começo do ano
em você ser campeão da Libertadores. E isso que o Flamengo está fazendo é uma grande estratégia. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!